noite, estamos ao vivo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês nessa noite. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança no meu trabalho. Eu quero saber quem que está aqui pela primeira vez, quem está assistindo a aula hoje pela primeira vez, nosso projeto de aulas gratuitas de quinta. Coloca aqui nos comentários, primeira vez, por favor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na nossa aula. Eu tenho um projeto já há quase 4 anos que eu dou aula gratuita todas, ou praticamente todas as quintas-feiras aqui no canal do YouTube, sempre às 20 horas. Esta aula é gratuita. A Jaqueline está perguntando se essa aula vai ficar gravada. Ela fica gravada e disponibilizada na comunidade Lujan no YouTube, tá? Ela é gravada ao vivo, gratuitamente, disponibilizada aqui para o público de forma gratuita, mas depois ela fica somente numa comunidade fechada, que é uma comunidade Lujan aqui no YouTube. Mas ela fica disponível gratuitamente até sábado, tá? Então vamos lá. Quem aqui atua com BPC? Coloca aqui para mim. Onde você atua? É CRAS, é CREAS, é saúde, educação? Coloca aqui para eu saber, para a gente poder ir falando as orientações corretas, adequadas para as pessoas que precisam dessas orientações a respeito do BPC. Onde que você trabalha? Comenta aqui. Técnica do CRAS no PAIF, CRAS, saúde é importantíssimo. Às vezes você está atendendo uma pessoa que está com alguma doença e essa pessoa tem um impedimento de longo prazo por causa dessa doença, você vai dar as orientações sobre o BPC para essa família, para essa pessoa. Então a gente precisa saber todas essas informações. E por que o BPC chama tanta atenção? Para nós profissionais, primeiro porque abrange todos os nossos espaços socioocupacionais. A gente precisa ter essas informações. Olha o pessoal que trabalha na educação, quantas crianças hoje com transtorno de espectro autista, com TDAH, com outros tipos de espectros ou deficiências. Então, somos nós, neste espaço, que vamos orientar essas mães, orientar esses pais a respeito do benefício que pode ser acessado. E olha só, por que o BPC ele chama tanta atenção? O BPC ele é um benefício assistencial, nós já sabemos disso, está previsto lá na LOAS. Essa semana eu fiz um post a respeito da LOAS e do BPC. LOAS é o nome da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8742 de 93, e o BPC é o benefício, o nome do benefício, benefício assistencial. Ele não precisa de pagamento prévio, como a Previdência. A Previdência não é assistencial, ela é contributiva. Então, você precisa pagar a Previdência para depois você ter os acessos, os benefícios que são prestados para aqueles que que pagam a Previdência, vamos dizer assim. O BPC não. O BPC é um benefício assistencial, não precisa de pagamento prévio, mas é um benefício cheio de regrinhas. Nós sabemos que eles têm muitas regrinhas, certo? E aí um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Então o BPC ele chama muita atenção porque ele afeta diretamente a sobrevivência de milhares de famílias. E qualquer orientação errada, qualquer erro no direcionamento, na orientação, nós podemos ali contribuir para a negação de um direito. Por isso que é tão importante esse assunto, porque quando nós fazemos uma orientação errada, uma orientação equivocada, como já foi o caso, por exemplo, de uma pessoa chegar e falar, olha, não adianta pedir porque você não tem direito, porque não pode. Qualquer erro em orientação, nós vamos contribuir para uma negação de um direito. Nós vamos estar ali violando um direito. E eu trouxe a experiência de que uma pessoa falou para uma mulher que ela não podia pedir o BPC porque ela já tinha um BPC na família dela. E essa informação foi equivocada, ela ficou muito tempo sem pedir acreditando nisso, até que ela recebeu uma orientação correta de que o BPC que tem na outra não entra no cálculo para o BPC desta outra pessoa, desde que ela tenha os critérios também. Tudo bem? Então, podem ter 2 BPCs na mesma família. O BPC, na maioria das vezes, ele é a única renda de uma família. É a única fonte de renda, é a única fonte de sustento, é dali que a pessoa sobrevive. Então, não é só um benefício simples, a gente precisa entender a dimensão da importância do acesso a esse benefício.
E como eu disse há pouco tempo, ele é um benefício. Então, ele acaba não sendo simples na hora da orientação, na hora da avaliação. Hoje eu já trouxe umas 2 ou 3 informações importantes aqui. Se você estiver anotando, você vai ver que já são orientações que você pode passar para outras pessoas. Ele não é uma aposentadoria, é assistencial, ele garante os mínimos sociais para uma família, muitas vezes é a única renda daquela família e ele existe muitas regrinhas para serem compreendidas, para na hora da gente não só orientar, mas fazer a avaliação, também falar sobre isso. Então, a gente precisa organizar as informações de maneira prática, para facilitar o entendimento na hora, tanto das orientações, como na hora de fazer uma solicitação e na hora de estar dando aula, palestras, orientações, ensinamentos. Eu não sei qual é o tipo de trabalho que você desenvolve, mas para falar sobre o BPC é importante saber as regrinhas. Ontem eu fiz uma pergunta no meu Instagram e, por incrível que pareça, era uma pergunta, vamos dizer assim, não tão simples, mas era uma pergunta sobre o BPC, importantíssima, que foi perguntado para mim durante a minha visita ontem. Se a pessoa que está em regime fechado, ela está em reclusão, em regime fechado, se ela pode receber o BPC. E eu fiz essa enquete ontem no meu Instagram. Centenas de pessoas colocaram, sim, pode continuar. Outras centenas colocaram, não tenho a menor ideia. E a resposta é, não pode. A pessoa que está em regime fechado, no sistema prisional, em regime fechado, cumprindo uma pena em regime fechado, ela não recebe o BPC. E eu expliquei lá depois o porquê e está também no decreto 2.534 de 2025. Então, são orientações que a gente precisa conhecer, são informações que a gente precisa saber, porque se a pessoa te pergunta, como que você faz? Nossa, não sei, vou correr. Aí você não precisa correr, porque agora você já está aqui, você já vai ficar sabendo. Certo? Pode ter mais de 2 BPCs em uma mesma família? Pode. Pode, porque eu, pelo menos, já vi 3. Mas eu já sei de pessoas que já viram até mais, tá? O regime fechado não pode continuar recebendo, porque essa pessoa já está sob custódia do Estado. Ela está sob os cuidados do Estado. O Estado precisa prever para ela os mínimos sociais que ela precisa ali dentro. Então, não recebe o BPC, que é um benefício assistencial justamente para prever os mínimos sociais para essa pessoa. Agora, quando ela está em regime semiaberto, aí há a possibilidade dela voltar a receber ou dela passar a receber, tá? Mas por que eu estou trazendo para vocês que é um benefício que é cheio de regras? Porque o BPC envolve a Lei Orgânica da Assistência Social, como eu já falei para vocês, a Lei 8742 de 93, lá no artigo 20. Ela envolve decretos 6.214 de 2007, inclusive eu vou apresentar ele hoje. Nós vamos estudar um artigo do decreto 6.214 já. Tem o decreto 12.534, que é recente agora, de junho de 2025. Tem portarias. Envolve a avaliação biopsicossocial, que é a avaliação médica, avaliação social, documentos, comprovantes de documentos, comprovantes de pagamentos, laudos médicos para comprovar a deficiência. A gente precisa entender qual é o critério de renda, como que a gente faz o cálculo dessa renda per capita, qual é a configuração familiar. Então, vocês perceberam que existem muitos detalhes importantes. Eu falo detalhes, mas são detalhes até entre aspas, porque são extremamente importantes. São estes detalhes somados que vão fazer essa pessoa ter ou não o acesso ao BPC. E isso passa pela nossa orientação. Por isso que causa muita confusão as orientações relacionadas ao BPC, porque são leis, são portarias, são decretos, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Existem atualizações, às vezes a gente precisa estar atento para ver se recebe essa atualização, para entender o que mudou, o que não mudou, e às vezes tem uma atualização que a pessoa não recebeu ainda essa atualização, está fazendo lá como no passado, aí chega lá, é negado o benefício. Então, é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. O problema não é nem ser tantas regrinhas, né? Ele ser difícil por ter muitas regras, muitas coisas. Mas ele, de repente, você não ter tido essas orientações de forma organizada, de uma forma correta, de uma forma bem estruturada. E é o que eu estou
trazendo já aqui para vocês. Vocês que estão anotando aí, sabem que já saiu muita informação valiosa aqui hoje. E aí, o que acontece quando a gente não está atento a essas regrinhas que o BPC traz? Erros muito comuns que acontecem durante os atendimentos, na prática do dia a dia. Eu recebo muitas informações, dou muitos atendimentos relacionados ao BPC, e aí a gente vê alguns erros recorrentes na prática profissional ali. Muitos profissionais acham que o BPC é só a avaliação de renda. É só uma avaliação, mas não é só uma avaliação de renda. A renda é uma parte da avaliação social. Não é só uma avaliação de renda. Outro erro muito comum, achar que para o acesso do BPC para pessoa com deficiência, basta só o laudo médico. A pessoa com deficiência, ela tem o laudo médico, pronto, ela tem o direito ao BPC. Nem sempre. Precisa ver a composição familiar, precisa ver a renda per capita dessa família. Então, nem sempre, para ter acesso ao BPC da pessoa com deficiência, é só a questão médica. Precisa ter uma avaliação social. E a sua avaliação social não é só critério de renda. Deixa eu ver mais gente aqui. De vez em quando eu dou umas olhadinhas aqui, gente, por causa do meu chat, que tá aqui do ladinho, tá bom? Outra coisa, muitas pessoas têm dúvida na hora de calcular a renda da família, porque tem dúvidas no que é que entra e o que não entra na renda familiar. Não sabe quais são as pessoas que entram e as pessoas que não entram para o grupo familiar desse requerente. Muita gente faz essa confusão com os valores das rendas que devem ser somadas. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês já no decreto 6.214. Quais são as rendas que entram e quais são as rendas que não entram, tá? Olha só. Outra coisa, erro muito comum, confundir o BPC com aposentadoria. Falei isso no início da aula. O BPC não é aposentadoria. Ele é reavaliado e ele pode ser suspenso se cessar, por exemplo, cessar a causa que deu ensejo ao benefício. Por exemplo, se é uma pessoa que tem uma deficiência, mas ela pode estar fazendo uma reabilitação, se ela pode fazer uma reabilitação e voltar a ter a sua funcionalidade, voltar a entrar no mercado de trabalho, ela vai ter o seu BPC cessado. Depende, eu sei que tem a regra, a pessoa pode trabalhar e também receber parte do BPC, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Pode ser cessado o BPC, por exemplo, se superar o critério de renda também. Então, o BPC não é uma aposentadoria. Não é para sempre, ele pode ser suspenso a partir de uma reavaliação que era feita a cada 2 anos e a partir do último decreto agora diz que vai ser realizada periodicamente, mas não disse qual vai ser esse período. Provavelmente continue os 2 anos ou se tiver alguma informação diferente no cadastro único e aí chega lá para o INSS, eles podem fazer esses cruzamentos de dados e fazer uma nova reavaliação, tá? Outra coisa, não saber explicar os motivos dos indeferimentos. Essa pessoa que estava em regime fechado, foi suspenso o BPC dela e a outra profissional não sabia explicar o porquê. Diz que foi suspenso indevidamente e não foi. Enquanto ela está no regime fechado, a lei diz que ela não vai receber o BPC. Tá? Então a gente precisa saber essas informações para a gente dar as orientações corretas. Porque quando a gente dá orientação de forma incorreta, de forma equivocada, quem paga o preço não é o profissional. Não é o profissional. O pessoal tá lá, tá trabalhando, recebe o salário, vai. Não é ele que paga o preço, quem paga é a família. Quem paga o preço é aquela família que não acessou o BPC por causa de uma informação incorreta. Tudo bem até aqui, gente? Quem é mais antigo aqui sabe que quando eu dou uma informação importante, coloca assim, ó, valeu, para eu saber que valeu a informação que eu trouxe e para vocês verem que valeu a pena estar aqui nessa aula. Então coloca aí, valeu pelo menos o que eu trouxe até agora? Já foram muitas informações, hein, gente? Valeu? Ah, bom! Então vai, quem é antigo já sabe, quem é novo fica sabendo. Dê alguma informação importante, sobe um valeuzinho aqui. Perfeito, ótimo. Vamos lá.
Agora eu vou mostrar para vocês o que entra e o que não entra no cálculo da renda per capita. Esse é um ponto muito importante que eu vou trazer, que causa muita discussão, gera muita dúvida na hora da avaliação. O critério socioeconômico, ele é extremamente importante. Essa parte posso dizer que é uma das mais importantes porque é um dos critérios, a deficiência e a renda, a idade da pessoa idosa e a renda. Então, a renda é uma parte muito importante, sim, que a gente precisa fazer, mas não sozinha de toda uma avaliação social, tá? E aí, na avaliação socioeconômica, as pessoas ficam com um pouco de dúvida do que entra, o que não entra, o que eu devo computar, o que eu não devo computar. Eu vou mostrar direto no decreto 6.214 de 2007. Ai, Regiane, mas é de 2007, deve estar desatualizado. Não está. Ele está atualizado com o decreto 12.534 de junho de 2025, tá? Foi esse decreto de junho de 2025 que trouxe uma alteração enorme no critério de renda, naquilo que entra e naquilo que não entra. E também o decreto 6.214, ele também está atualizado com a portaria 34 de outubro de 2025. Então, em 2025, nós tivemos duas grandes alterações importantes, que foi o decreto 12.534, que foi de junho de 2025, e a portaria conjunta de número 34, que foi de outubro. Esses dois documentos aqui, tanto o decreto como a portaria, alterou o decreto 6.214, que é o decreto que regulamenta o BPC. Tudo bem até aqui? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela, eu vou olhar para cima porque a minha tela fica aqui em cima, onde está o meu texto. Vocês vão ver do ladinho aqui. Vocês vão ver do ladinho, eu vou ver lá em cima, tá? Então, tá aqui, ó, decreto, vou só mostrar aqui desde o início, o decreto 6.214 de 2007, e ele está atualizado com esses decretos que eu falei para você agora. E nós vamos estudar aqui, ó, o artigo 4, nós vamos lá no parágrafo 2º, tá aqui, ó, artigo 4, parágrafo 2º, vou grifar aqui para vocês, ó. Por que eu quis colocar aqui? Porque vocês vão ver como era e como está, tudo bem? Como era? Olha só, ali no parágrafo 2º diz, para fins do disposto do inciso 4 do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar. Vamos ver primeiro o que está aqui no inciso 4? Vamos lá. Ó. No 4, artigo 4, que eu vou falar com vocês, para os fins de conhecimento de direito assistencial, considera-se idoso, pessoa idosa, aqui ó, considera-se família incapaz de prover o sustento à pessoa com deficiência ou à pessoa idosa, cuja renda mensal bruta familiar, dividida pelo número dos seus integrantes, seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ok. Inciso 5 aqui ó, família para o cálculo da renda per capita. Quem é a família do BPC para o cálculo da renda per capita? Conjunto, eu vou grifar aqui para vocês verem, peraí. Conjunto de pessoas composto pelo requerente, cônjuge, companheiro, companheira, os pais, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Vamos ver aqui sobre a renda. Renda mensal bruta familiar. Renda mensal bruta familiar é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família, vedadas algumas deduções previstas em lei. E agora a gente vai ver o que entra e o que não entra, tá? Ó, vou colocar aqui de novo. O que não será computado. O que não vai ser computado? Vocês estão vendo esses que estão riscados aqui, ó? Esses que estão riscados, eles foram, gente, revogados. Isso daqui tudo, esse parágrafo inteiro aqui, ó, isso daqui tudo, esses itens, do 1 ao 10, tá vendo aqui, ó? Do 1 ao 10,
Nada disso era computado até junho de 2025. Nada disso aqui era computado. Está escrito, ó, não serão computados. Nada disso era computado. O que aconteceu? O decreto, ó, tá vendo aqui o mouse? O decreto 12.534 de 2025 vetou alguns desses itens aqui. Quando ele veta isso daqui, que não era para ser computado, ele vetou, agora passa a ser computado, tá? Vocês estão vendo aqui, então, ó, o que o pessoal sempre pergunta, que traz muita dúvida? O Bolsa Família é computado para a renda per capita ou não é computado? Vocês podem ver ali, até junho de 2025 não era computado, porque está escrito aqui, ó, valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. Não era computado. Só que ele foi revogado pelo decreto 12.000 de 2025. Então, sim, o BPC, o Bolsa Família, agora é computado para a renda per capita. Vocês estão percebendo a diferença agora? Esses todos que estão riscados foram revogados. Tudo isso daqui vai ser computado. O que não vai ser computado? Apenas aqui, ó. Bolsa de estágio supervisionado, continua em vigência, não vai ser computado. Rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem, tá liberadinho ali, continua sendo excluído. Valores recebidos a títulos de valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos, ambos em decorrência de rompimento e colapso de barragens. Outra coisa aqui que eu acabei de dizer, ó, o benefício de prestação continuada a outra pessoa idosa ou outra pessoa com deficiência não vai ser computado. E aqui não diz quantos pode ter na mesma família, só fala que o BPC não vai ser computado. E o 9 aqui, ó, o benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido à pessoa idosa acima de 65 anos de idade ou à pessoa com deficiência não vai ser computado. Então, se tem o requerente, a mãe dele tem uma aposentadoria de um salário mínimo e ela tem mais de 65 anos, essa renda não vai ser computada. Ah, mas essa mãe tem uma aposentadoria de um salário mínimo, mas ela tem menos de 65 anos. Vai ser computado. Tá ali, ó. Tá? E por último, o valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário auxílio inclusão percebidos por membro da família. O que é esse auxílio inclusão? Aquilo que eu falei agora há pouco. A pessoa com deficiência, ela recebe o BPC. Ela entra no mercado de trabalho. Ela vai poder trabalhar se for até 2 salários mínimos só. Ela pode trabalhar. Vai suspender o BPC dela, ela vai receber metade do valor do BPC, que é o valor do auxílio inclusão. E aí esse valor não vai ser computado para outro BPC ali na família, tá bom? Então é isso daqui. Para fins do disposto desse artigo, não serão computados somente esses itens que não estão riscados. Só isso que vai ser excluído. O resto, tudo vai ser somado. Tudo que a família recebe, a família do grupo familiar de BPC, pai, mãe, irmãos solteiros, filhos enteados solteiros ou a madrasta e o padrasto. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram compreender essa parte? Ficou claro para vocês o que entra e o que não entra? Eu recebo diariamente pessoas perguntando, tal coisa entra, tal coisa não entra, tal coisa entra, tal coisa não entra. Tá aqui, ó, o que entra e o que não entra, tá? Pensão por morte é benefício previdenciário. Então, se a pessoa tem 65 anos e o benefício é de até um salário mínimo, não entra. Benefício previdenciário, entra todas essas coisas de aposentadoria aqui, tá? Conseguiram compreender? Ó, aqui, ó, esse daqui é importante, ó. Renda mensal bruta familiar. A soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família. Antes, estava escrito tudo o que era renda. Pensão, valores oriundos de trabalhos temporários, de salários registrados, estava mais direcionadinho o que era. Agora só está escrito a soma dos rendimentos auferidos mensalmente, tá? Ou seja, tudo aquilo ali que não está, o que não está revogado é o que não vai ser computado. Os que está revogado, tudo vai ser computado. Tudo bem? Vocês perceberam que todo detalhe importa?
Quando eu falo detalhe entre aspas, é porque são muitas regrinhas que parecem detalhes, mas que tudo importa. Tudo é muito importante na hora de você fazer a orientação. Eu trouxe aqui uns 4 estudos de caso, de processos que eu já fiz e de que eu trouxe para vocês. Os resultados, os indeferimentos ou os deferimentos, porque é importante na hora de você fazer a avaliação. É importante entender que não é só um critério de renda, é um critério todo de uma análise de todo um contexto. Vai entrar a questão do grupo familiar, vai entrar a questão de habitação, vai entrar a questão das despesas que essas famílias têm com medicação, com o que pode ser deduzido, né? Medicação, alimento especial e pessoa que usa fralda, desde que comprovadamente a necessidade para a manutenção da saúde daquela pessoa, desde comprovado que não é fornecido pelo SUS. Então, tudo isso são informações importantes que vocês precisam saber e ter acesso para poder sempre pesquisar na hora de orientar. Aqui, a Jaqueline já perguntou, o filho tem BPC, a mãe pode trabalhar? Pode, ela pode trabalhar, registrado, só não pode ultrapassar o critério de renda para não ter a cessação do BPC do filho dela. Mas ela pode trabalhar, nada impede. Só não pode ultrapassar o critério de renda, tá? E aí vocês sabem fazer o critério de renda, né? Sabem calcular. Com tudo isso que eu trouxe para vocês, todas essas informações e ainda muitas que faltam, porque não dá pra gente esgotar em uma aula aqui de 1 horinha, o que eu preparei para vocês? Uma cartilha do BPC 2026. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Foi pensado exatamente para você que quer trabalhar com segurança, com material bem estruturado. É uma base muito sólida que eu preparei para vocês. É uma cartilha, tá? Com uma linguagem simples, do jeito que eu tô falando aqui para vocês. Tem o conceito do BPC, quem tem direito ao acesso ao BPC. Trago lá sobre critérios de concessão para o BPC, quem é o grupo familiar, noções de como fazer uma avaliação social, tudo que entra em uma avaliação social para o BPC, como calcular a renda per capita. Preparei, gente, preparei para vocês com muito carinho. Tem um estudo de caso comentado, que também foi um processo meu, um caso meu que eu trouxe aqui para vocês. E aí esta cartilha não é um curso, tá? Fica tranquila aí. Não é curso, não estou falando de curso agora. O curso é algo aprofundado. Eu estou trazendo um manual de consulta, um guia mesmo, para você que quer das orientações corretas, atender de forma prática, objetiva, um material estruturado para você não errar no seu dia a dia. É um guia mesmo. Você vai poder imprimir, você vai baixar, você vai imprimir, para você pesquisar toda hora que você for atender, para você ir lá tirar dúvida sempre que você tiver. É um manual, é um guia essencial que eu tenho certeza que você não vai ficar sem. Vocês sabem que eu gosto de entregar conteúdo de valor. Eu não vendo promessa de jeito nenhum. Quem tá aqui é porque já tá acostumado comigo, já tá acostumado com as minhas aulas. Eu entrego muito valor. Hoje eu trouxe muita informação importante que se você anotou, você já tá, muito à frente de muita gente aqui. E aí, o que acontece? É uma cartilha que ficou do jeitinho que eu queria. Porque eu mesma escrevi, eu preparei. E eu gostaria de ter tido esse guia, esse manual, essa cartilha aqui lá atrás, quando eu comecei. Eu deixei bem chuchu, assim, para vocês. Porque eu sei que vocês gostam disso. Eu sei que vocês gostam de material bem organizado, bem estruturado. E ainda, deixa eu ver aqui. E ainda... não sabe como calcular. Vou ensinar aqui na cartilha. E ainda, gente, teve até uma discussão aqui com o meu suporte. Vocês me fizeram até discutir aqui com o suporte. Por quê? Eu falei para ele, eu quero que todas as pessoas que estão na aula tenham acesso a esse material, a essa cartilha que eu preparei, BPC 2026, atualizadíssima. Bem prática, bem objetiva, e eu falei para ele, eu quero que todos tenham acesso. Para todo mundo ter acesso, vai ter que custar menos que uma pizza.
vai ter que ser um valor bem baixinho para todo mundo assumir um compromisso com a garantia de direitos por meio de informação. O meu compromisso é com a garantia de direitos. Mas a gente trabalha, a gente desenvolveu um material muito legal, muito bom. Eu vou mostrar para vocês, tá? Se, gente, por meio do meu trabalho, eu conseguir te ajudar, fazer com que você oriente de forma correta, pelo menos uma família, e ela tenha acesso aos direitos dela, já está valendo o nosso trabalho. Mas eu tenho certeza que a partir desse trabalho, a partir dessa cartilha, você vai conseguir orientar muitas e muitas e muitas famílias. Você pode até trabalhar com o BPC, com essas orientações que eu vou te passar aqui nessa cartilha. Eu vou apresentar rapidamente para vocês terem uma ideia do presentinho que eu preparei agora nesse início de ano. Eu tenho certeza que vocês vão querer, que vocês vão acessar. Eu te conheço, você me conhece. Você sabe que o meu trabalho é sempre entregar muito valor. Eu sei que você não vai ficar de fora. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Espera aí, deixa eu baixar aqui. Bem rápido, vou mostrar para vocês verem como está. Ó, BPC 2026, tá? Direitos autorais, registrado bonitinho, tem apresentação. E aqui o que é, o que não é. BPC 2026 tem estudo de caso, tem o que entra, o que não entra, explicadinho, bonitinho. Algumas observações de como você deve fazer uma avaliação sobre o benefício de prestação continuada, tudo que a gente tem que avaliar na hora que a gente vai ali fazer a visita. Erros comuns na análise, deixei alguns erros ali, um estudo de caso meu, e também deixei 5 perguntas que são extremamente recorrentes aqui. 5 perguntas que são extremamente recorrentes, eu coloquei a pergunta, coloquei a resposta, e fundamentei tudo direitinho para vocês. Gente, vocês não vão deixar de acessar esse material maravilhoso. Tem bem mais informações do que eu falei na aula de hoje, tá? E vocês viram que a aula de hoje não foi pouca coisa. Eu trouxe muita orientação. E como eu disse, vai valer menos que uma pizza. Quem quer saber o valor? Olha lá já. Maravilha, eu quero. Ô, gente, essa aula aqui é para orientar vocês. Tem muita informação, tem muito conhecimento, são detalhes, são regrinhas que precisam ser analisadas, anotadas e aplicadas. Então, essa aula é para orientar. Agora, o material que eu vou apresentar aqui para vocês é para você consultar e aplicar. É para você consultar, estudar e aplicar no seu dia a dia, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o valor, minha gente. Tudo que eu trago aqui é de muito valor em conteúdo, mas o que eu vou trazer para vocês aqui nessa cartilha agora, o valor que eu vou ofertar para vocês, vocês não vão nem acreditar. Menos que uma pizza. Metade. O Sport falou metade. Gente, é sério, tá? É um conteúdo muito rico, um conteúdo muito gostoso de ler, tá bem explicadinho, tá bem detalhado, do jeitinho que vocês veem as minhas aulas aqui, sempre preparado tudo com muito carinho. Vou liberar o link agora para vocês, gente, vocês vão acessar por apenas, quanto que é mesmo? R$ 39,90, gente. É isso mesmo. Não são 2 ou 3 parcelas de R$ 39,90. É uma única parcela de R$ 39,90. Ó, o link já está disponível. Entra no link, preenche direitinho. Assim que você fizer o pagamento, você vai receber no seu e-mail essa apostila, esse guia essencial sobre o BPC, com todas as orientações e informações que vocês precisam, tá? Vocês vão ter um material para já sair aplicando no seu atendimento, no seu dia a dia. Isso vai trazer mais segurança para você. Ali tem um estudo de caso onde eu ensino o que entra, o que não entra e como fazer o cálculo da renda per capita, tá? Quem ainda tem dúvida, baixa ali, porque você já vai receber na hora, por apenas, gente, uma única parcela de R$ 39,90. Não deixe de acompanhar os meus stories no Instagram. Vocês viram que o caso da pessoa em privação de liberdade, se pode ou se não pode receber, eu tratei lá nos Instagram. Onde é que você estava? Onde é que você estava que não estava lá nos stories? Vejam meus posts, compartilham, curtam, não deixe de me seguir nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, clica ali, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificação. Então, não deixe de seguir ali. Já vai ali, curte também
por favor. Qual o valor? R$ 39,90, gente. Vocês deixam de comer uma pizza e já vai levar uma baita de uma cartilha com todas as orientações de BPC importantes para você ter um atendimento fantástico e levar essas pessoas a esse acesso, tá? Outra coisa, compartilha, gente. Compartilha essa informação, compartilha. Não é para compartilhar a cartilha não, viu? A cartilha é sua, você comprou, vai sair com o seu CPF, com o meu CPF, tem direitos autorais, não é para compartilhar a cartilha, mas compartilha que está sendo vendida uma cartilha por R$ 39,90 com todas as informações importantes sobre o BPC, tá bom? Ficamos por aqui, suporte, mais alguma orientação? Obrigada, Maria, tá dando parabéns pela aula, obrigada. Gente, é muito prático a cartilha, tá? É só clicar no link, vocês preenchem aí, faz o pagamento, você já vai receber, tá? Pode comprar amanhã. Amanhã, onde que eu vou deixar disponível o link? No Instagram? O link já está na bio do Instagram. Se você ir lá no Instagram, onde tem minha foto, tem um link lá, é só clicar, já tá lá. Mas qualquer coisa pode me pedir no direct do Instagram, que eu mando para vocês também, tá? Obrigada, Josi. Lazi Maria, obrigada. Gente, vocês viram que tivemos muitas informações importantes hoje, não é só a questão do manual, é questão de entregar conteúdo, entregar orientação, entregar experiência para vocês, entregar realmente conteúdo que gera valor para vocês. Então, essa cartilha ficou mesmo do jeitinho que eu queria, tá bem detalhada, com uma linguagem muito acessível, com uma linguagem muito de fácil entendimento, um estudo de caso bem bacana, bem tranquilinho para você conseguir identificar os outros casos que você possa vir a ter. Então, a aula é para orientar, o material é para você consultar e aplicar nos seus atendimentos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e boa noite. Tchau!